quem já conhece a Jesus. Eu já conheço A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Pessoal, tá ficando alguma dúvida? Quem quer falar, quem quer comentar de tudo que foi dito até agora? Tudo que nós estamos falando. Porque o nosso propósito é trazer para vocês o que está registrado aqui, ó. O documento. Tá certo? Porque às vezes eu posso dizer assim, não, meu nome é Francisco, eu tenho 15 anos. Eu posso querer ter o nome de Francisco, eu posso querer ter 15 anos, mas o que é reprovar a minha identidade completa? O meu documento. Então falar de Deus é fácil. Todo mundo pode falar. Mas o que é reprovar? Você está falando o que é certo falar de Deus? É o quê? Qual é o documento? A palavra de Deus, tá? Então nós estamos querendo para vocês a luz da Escritura, a luz da Bíblia. E é muito importante, porque essa Bíblia que fala de amor, de Deus não é amor, todo mundo sabe, todo mundo quer amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Isso, Deus ele faz coisas boas, Deus ele quer nos ver ao lado dele, nos céus. Só que essa mesma Bíblia que fala de Deus, fala sobre o quê? Sobre o quê? Justiça. E também sobre o quê? A mesma Bíblia que fala de amor, do céu, de justiça, de coisa boa, fala de quê? do presente. Do presente. Fala do inferno. Não é isso? A Bíblia fala do inferno. Só que essa parte da Bíblia as pessoas não querem. Ah, Deus é amor. Então o que vale é o quê? É amar e ser feliz. Tudo bem, mas até qual ponto? Até qual limite? Essa mesma Bíblia que fala de tudo isso fala sobre o inferno e fala também sobre o quê? A condenação. A condenação. Quem fala isso na Bíblia? É Deus. O Filho de Deus, Jesus, veio na terra para mostrar para o homem o quê? Que o homem está debaixo e sujeito o quê? A o quê? Perdição. Hã? A perdição. A perdição e a condenação. Jesus veio para o mundo para dizer assim, ó, entenda bem. Vocês estão tudo o quê? Condenados. Mas quem crê em mim, quem crê no Deus, quem crê em mim, será o quê? Salvo. Então Jesus veio para fazer isso. Mostrar para nós que nós mentimos, injuriamos, tivemos inveja, roubamos, se viciamos, traímos nossa mulher, traímos nosso amigo. Aí Jesus disse, ó, vocês estão nessa situação. E sabe qual a recompensa de vocês por causa de tudo isso? É o quê? A condenação. Mas em mim, aquele que crê em mim, Jesus diz ele tem o quê? Vida eterna. Então Jesus vai mostrar a maneira de levar o homem até a salvação. Porque Jesus disse assim, ó, a igreja é o caminho, a verdade e a vida. Não. O pastor de vocês é o caminho, a verdade e a vida. Isso, o padre é o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus disse? Jesus disse para ele, eu. Então Jesus é o quê? O caminho, Jesus é a verdade e a vida. Então Jesus ele centraliza o quê? Tudo. Então Jesus vai dizer assim, é eu que vou dizer para vocês o quê? E eu sou o próprio caminho. Tem que escutar a voz de quem? Jesus. Não é mais Moisés, grande homem Moisés. O homem que conduziu o povo de Deus e libertou. Não é Abraão, não é Jacó, não é Noé, não é Maria, a mãe de Jesus. Porque a própria Maria, quando ficou acuada lá, não queria passar vergonha, que era familiar dela, né? Lá no casamento, aí faltou o vinho. Mas a Maria, por que ela não fez aquele milagre? Por que ela não fez o vinho? Ela recorreu a quem? Jesus. E quando Jesus disse assim, o que aconteceu contigo, mulher? E ela saiu e sabia do poder. O que foi que ela falou para aqueles servos? Faça tudo o que ele
Disser. Apontando para quem? Para Jesus. Então, irmãos, tudo é Jesus. Nós temos que se preocupar com Jesus. Ele é o caminho. E as palavras que eu estou trazendo aqui foram as palavras que João escutou de Jesus e o quê? Escreveu. Marcos talvez não escutou diretamente, porque Marcos, segundo a tradição, parece que era discípulo de Pedro. Mas tudo que Pedro falou, Pedro deu para Jesus. Falou para Marcos e considerando isso. E Marcos escreveu. Mateus andou. Aí Mateus escutou Jesus dizendo assim, ó, é-me dada autoridade no céu e na terra. Mateus escutou isso diretamente de quem? Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, fazendo o que? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus escutou isso de Jesus e escreveu. Mateus. Eu vou confiar em Mateus que escutou e viu. Eu vou confiar naquele sacerdote que diz assim, rapaz, o seu filho aqui, se ele não for batizado, ele vai morrer pagão e vai ficar aí vagando. Vai assombrar a casa, vamos batizar a criança. Eu prefiro escutar quem? Aquele que escutou de Jesus ou aquele homem bom e legal que tem uma ideia boa? O que é que eu vou escutar? Jesus. Eu vou escutar quem? As palavras de Jesus que está aqui dizendo que naquele dia, quando Pedro fez o sermão, quase 3.000 foram o quê? Batizados. Eu vou escutar aquele pastor que tem um multidão aqui, uma igreja de 1.000 pessoas, e faz um apelo e diz assim, ó, quem quer aceitar Jesus nessa noite? Quem quer aceitar Jesus? Vem aqui para me orar. Eu vou escutar qual voz? Eu vou escutar qual fala? A fala da Bíblia ou a fala daquele pastor que faz o mais... Deus que ele quer a palavra. Não, Deus quer o coração melhor. A palavra eu passo. Passa minha palestra aqui, daqui um dia eu estou morto. Mas isso aqui, ó, eu quero ficar. Então, o que eu quero passar para você é isso aqui, né? E eu tenho que ser esquecido por todo mundo. Porque o que é que importa é o quê? A palavra do Senhor. Então, pronto. Eu vou dar ouvido. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Justamente. Então, eu vou dar ouvido o que está na Bíblia ou o que o pastor está dizendo, do jeito melhor dele. Aqui está aquela escritura. Está aqui tudo que o irmão falou. Vamos relembrar da Bíblia. Quais são as pessoas que foram batizadas, que vocês se lembram? Pode dizer, pode escutando, pode falar. Quem foi batizado aqui na Bíblia? Quem se lembra? Eu fui. Hã? Pronto. Mas aqui na Bíblia, os exemplos aqui, ó. João. Filipe, ó. Não, Filipe não. Foi o Lupo que estava com o Filipe. Mas Filipe foi batizado também. Cornélio, ó. Eunuco, Cornélio, quem mais? Pedro foi batizado assim também. Né? João Batista já tinha batizado um bocado de gente. Quem? Olha aí, ó. O próprio Jesus foi batizado. Foi Maria que levou ele? Não. Foi José? Não. Quem foi que levou ele? Ele Foi só. E foi buscar quem para ser batizado? João Batista. Um fariseu, um saduceu, um líder religioso, para buscar quem? Aquele que recebeu de Deus. Abraão foi? Não, João Batista. João Batista. Ele procurou quem? Aquele que o profeta que Deus tinha enviado para batizar, João Batista. E quando ele chega para João Batista diz assim, ó, eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vem a mim. Aí interessante que Jesus diz, ó, João Batista, ele batiza para que seja cumprido o que? A justiça. Isso, está vivo. Então, para ser cumprida a justiça na minha, na sua vida, para a salvação, é importante ter batismo. Claro, não batismo pela emoção, ou pelo impulsividade, ou para se livrar da morte, ou para se livrar disso, não. Porque o batismo ele não depende do medo. O batismo depende de quê? Do arrependimento. Da metanoia. Você querer abandonar essa vida e pedir força a quem? A Deus. Pedir força ao Senhor e andar em novidade de vida. O irmão Fred fala muito bem na questão, quando é que você recebe Cristo na sua vida? Quando você levanta a mão, quando você ora, quando é que você recebe Cristo? Quando você se arrepende, é batizado. Pronto. Quando você é revestido de Cristo, existe uma promessa também para o ser humano, quando ele se batiza. Qual a promessa? Quem se lembra? Receber o Espírito Santo. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque tem pastores aí dizendo o seguinte, ó, eu chamo a batismo a prestação. Primeira coisa,
você levanta a mão, pensa que está salvo. Só que aí ele marca uma caravana para fazer o batismo daqui a quase um ano. Aí depois mais um ano, se você falar em língua e profetizar, ele diz que você foi batizado em quê? No Espírito Santo. Está de acordo com a Bíblia? Não. Porque, como o irmão falou, você se arrepende e deseja ser batizado. E naquele mesmo momento você recebe o quê? O Espírito Santo na sua vida. E aí ele vai ser... Quem já aqui já empenhou alguma coisa? Quem já empenhou? Hã? Qual é essa de empenhar? Como é que funciona o empenhamento? Como é? Quem pode dizer? Pode falar, como é empenhar? Deixou uma coisa aqui com essa cor e tal, de eu tirar. Isso, você deixou uma coisa lá de promessa, de garantia, Garantia. para Tirar e tal dia. Se não tirar, perdeu. É assim que funciona? Olha só, nós estamos nas garras pelo pecado, presta atenção. Nós estamos nas garras pelo pecado, no império de que dá morte. Pelo pecado, nós somos império do quê? Da morte. Nós estamos nas garras de quem? De Satã? Aí Deus ele quer fazer o que com nós? Quer nos resgatar da fé. Quer nos tirar dali. Quer nos comprar. Nós foi comprado por sangue de Cristo. E aí vai vir o dia do juízo final. Só que o diabo, ele é aquele cara que pega as coisas, mas vai querer enganar, vai querer de todo jeito tomar nós. Sagaz. Mas aí Deus, ele deixa o que para nós? O pen? Não, o pen? Perdão. Não. O pen? O penhor. O penhor. O penhor. Deus deixa o que? O penhor. E Deus nos deixa uma coisa sagrada e muito valiosa. Na minha e na sua vida, aquilo que quer Deus. Aqui em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A gente penhou, o que é penhor? Empenhar. Vamos imaginar, entendeu? Penhor. Você deixou uma coisa de garantia, tá? Depois você o quê? Ir lá? Pegar, recuperar. Não, você quer Deus? Deixei o penhor aqui, ó. Tá aqui contigo, mas aqui é meu. Tá aqui, a garantia, ó. Efésios 1. Deixa eu ver aqui, que eu tô atrasado. Vamos ver. Pronto. Efésios 1, vamos ler a partir do 12. Efésios capítulo 1, versículo 12 e diante. Quem pode ler? A partir do 12. 12. Confiemos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Continua, pode continuar. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da vossa herança. Olha só, tá vendo? Ó? Pode ler. Para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Tá vendo só? Vamos ler de novo, porque aqui tava. Deu para entender aí? Deu para entender? Deixa eu só. Isso aqui. Mas é muito bom. Vou que a gente pode de novo. 12 até o 15, né? Isso, só deixar aqui dá certo. Se ele achar aqui. Até o 14. 12 até o 14. Capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 12 aqui, ó. Isso. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também criado fortes, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Deu para entender aí? Deu para entender? Quem quer falar sobre esse assunto? Quem quer comentar? Pode falar. Quem quiser pode me ajudar aí. Quando é que a gente... no versículo 13. Em que vós estáis? Em que vós estáis? Está falando para os irmãos de Éfeso, a igreja. Depois de quê? Que ouviste a palavra da verdade. Pronto, depois que eu vi a palavra da verdade.
que eles estão fazendo hoje? O que eles estão fazendo hoje? Ouvindo a palavra dá o quê? Na verdade. Então, ó, você já está num caminho bom. Tá vendo? Primeiro passo. Tá legal para vocês. Já estão já bem encaminhados. Vocês já estão ouvindo a palavra de quê? Da verdade. Aí depois que ouve o quê? A obediência, não é isso? Ó? Aí vamos lá. Qual é a palavra da verdade, segundo o que está dizendo aí? No 13. Isso. O evangelho da vossa salvação. Pronto, olha só, irmãos. Falar de verdade para o ser humano não é falar de prosperidade, de cura, de bonança. Falar de verdade. Isso. Pregar o evangelho. O evangelho de quê? Da salvação. A verdade de Deus é essa. Porque o evangelho é que vai trazer o que? A salvação. Nicodemo chegou para Jesus, mestre, rabi, Deus maravilhoso. Não, mestre, rabi, os sinais que tu faz é verdadeiro. Se ninguém podia fazer os sinais que tu faz, se não fosse Deus. Aí Jesus corta ele ali bem gelinho. Corta ele e vai falar sobre o quê? Sobre a salvação. Mas hoje as igrejas estão cheias do evangelho da Da prosperidade. prosperidade. Você quer saber do evangelho da Da prosperidade. Por prosperidade. isso as igrejas são tudo cheias. Tudo cheio. Hoje em dia eu assisto muito ali no Instagram, aí hoje tem a quarta é o culto do empresário. É. Culto do empresário, de quarta-feira só os empresários. Só de verdade. Tipo um leilão, aqui É. dá a oferta maior. Os Então, irmãozinhos que não tem nada, tem fome. Rapaz. Mas tá aqui, ó, segundo a Bíblia, a palavra da verdade, a pregação que ele levando. Vamos continuar? Aqui. Pronto. Depois que a gente ouviu esse evangelho, aí ele continua no 13 ainda. Continua no 13. A vossa salvação e tendo nele também criado vosso Pronto, solta aí, ó. Ouviu essa palavra da salvação, creu. O que é o crer quando você escuta a palavra da salvação? Marcos 16, 15, 16. Diz o que aí? Marcos 16, 15, 16. Você pode ler, quem quiser ler. Quem quer abrir Marcos 16, 15, 16. Isso. Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, né? Isso. Isso. Olha o crer que ele está e falando. disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Faltava o evangelho, viu? É o Quem cimento. crer e for batizado será salvo. Não, tá aí, ó. Como é o crer que ele está falando aqui? No Evangelho. Não é isso, mas crer, como é que eu creio quando eu escuto o evangelho? Eu creio e peço o quê? O batismo, porque eu quero me salvar. Quando ele está dizendo, ó, esse creu é o creu daqui. Creu e foi batizado. Aí quando você crê e é batizado, você é o quê? Segundo aqui, selado. Olha só. Está selado. Ninguém mexe. Está com selo de quê? De garantia. Isso. Está com selo de garantia. Está fechadinho. Pertence a quem agora? Sabe é seguir. Não, né? Pertence a Deus. Então, quando é que você vai ser selado? Quando é que vai tudo isso se cumprir na sua vida? Quando você quer, você dá ouvido à palavra da verdade e você crê. Crê. Quando é que você crê? Quando você crê, obedece. Crê com batizado. Aí Deus você vai ser o quê? Selado. Selado com o quê? O Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Mas tem pessoas que querem ser selado o quê? Com uma casa nova, com um carro novo, com um emprego novo, com a libertação. Quer ser selado com coisa de prosperidade, coisa mundana. Mas o selo que ele está dando aqui para nós, a garantia é do Espírito Santo. E é isso que está dando para a Bíblia, do Espírito Santo. Porque Romanos 8, aquele que está inclinado para a carne é inimigo de Deus, bem lembrado, não é isso? Mas aquele que está inclinado para o Espírito Santo, para as promessas de Deus, as promessas que é eterna. Deu para entender? Continuando, no 14 agora. Do Efésios, Efésios 1,14. Volta. Efésios 1,14. Desse Espírito Santo que ele está falando é o quê? Espírito Santo. Efésios 2,14. 2 ou 1, foi mal, 1,14. qual é o penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém. Tá vendo? Que palavra poderosa. A possessão, essa herança, aquilo que Deus quer, irmão, eu e você, Ele vai deixar tudo por valor nas nossas vidas, como penhor, como prova de que nós somos de quem? De Deus. Nós somos resgatados pelo que dá morte, das mãos de Satanás. Porque quando eu estou sem Cristo, quando eu estou no pecado, o saldo do pecado é a morte, nas mãos de quem? Do diabo, das trevas. E Deus está querendo o quê? Me resgatar, me tirar, me libertar, para levar para o louvor da sua glória. Está dizendo aqui. Não é isso? Ó, o 15 agora. Por isso que a igreja diz, glória a Deus! Por isso, ouvindo, eu também afeto entre vós para o Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Olha só, então pronto. É isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa palavra que nos sela, que nos dá a garantia. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele está dando para nós uma promessa, Ele está dando o quê? A garantia. E está dando algo muito valioso, não é qualquer coisa. Porque, ó, a sua vida vale mais do que ouro, do que a prata. É muito valiosa a sua vida. A vida de você, de cada um, ó. Às vezes, muitas pessoas na vida de você já esculhambou, desprezou, não acreditou em você, disse que você não tinha jeito, era melhor você morrer. Muitas pessoas já disseram para você. Mas você é muito valioso. Mas Irmão só de H. Hã? É, irmão só de H. Não só de H, mas sabe, você tem um valor muito grande. Deus, Ele quer lhe resgatar. Deus, Ele tem um valor que você nem consegue mais o valor que você tem. É igual, por exemplo, se você pudesse imaginar, quem tem um filho, se uma pessoa chegasse para o meu filho, para meu filho, eu tenho a filha Bia, acho que a mãe dela viu. Se o cara me desse 10 milhões na minha filha, eu ia vender no por 10 milhões. Me desse tudo, eu não ia dar minha filha por 10 milhões. E o dinheiro se acaba, né? Mas você pensa, você. Pagou assim mesmo, a Deus, não, né? Você tem um valor incalculável. É muito mais do que um carro, do que qualquer coisa. Aí o inimigo ele quer trocar a sua vida por um bocado de trabalho para dispensar de Deus, pelo mundo, por mulher, por vício. Ele quer barganhar com você por coisas tão sem valor. Na verdade, quantas coisas de valor que nós tínhamos? Isso, quantas coisas de valor que nós tínhamos e nós deixamos empenhado e perdendo? Pô, ali, não foi? Não deu nem 10 minutos dela que a gente tem que fazer. Aquela adrenalina. E o inimigo quer fazer isso para a tua vida, a pessoa. Tu valioso, não tem cálculo. Vou calcular o teu valor aqui, o olho vale. Não tem cálculo. É verdade. E Deus faz isso por nós, para nos resgatar. E a gente não está dando o valor que nós temos. Você tem um valor. Sabe, tem muitos pastores que dizem assim, a pessoa não gosta muito dessa palavra, mas tudo bem. Quem não concordar comigo, tudo bem. Aí você, rapaz, Senhor, nós não temos valor. E mesmo assim, nós temos valor. Você não é uma banana que está podre. Você tem um valor que Deus me pagou porque tem esse resgate. Olha o nome aqui, redenção. É resgatar, é trazer, porque você é valioso. Agora, claro, você tem esse valor mensurável que Deus quer colocar no lugar certo para você ter o quê? O brilho daquele valor, não ficar sendo desvalorizado. Não ficar sendo uma coisa que não presta. Ele foi pago a preço de sangue, né? Rapaz, eu tenho valor, dizer que eu não tenho valor, eu tenho, mano. Eu tenho, você tem. Você tem, imagina o valor que você tem. Aqui não é aquele louvor que tem, cara que valoriza o que você tem. Olha, Você é alguém. E que a gente, isso que a gente tem, o Espírito Santo. Aquele que é selado. Então não deixe o diabo pisar em vocês e pensar, não tem valor, não tem jeito. Rapaz, vocês que estão aqui hoje, não vá ser como os outros que saem pelaquela porta e esqueceu de tudo. Não é ver, né? Você sabe disso. Tem pessoas que fazem pouco caso, chegam ali, passa um dia e cai de novo. Não é verdade? Que triste. Imagina falando de valor financeiro, imagina o tanto que é investido em você, de família, da casa. Tem um custo, você vai comprar uma massa de milho, é cara, cozinhar para comer. Um café, pagar uma luz. Às vezes, quando a gente está tendo tudo assim, sem saber, sem puxar do bolso,
A gente pensa que não tem o quê? Valor. Mas valor é caro para negar aquela modelando isso aqui. É terrível. Às vezes quando você tem, você não dá valor. Aí você pode pensar, a casa é minha. A gente sabe que tem casa melhor do que essa aqui, mas, cara, se você está aqui, ela está no sangue da vontade de Deus. E naquilo que você pode fazer o melhor, faça o melhor. Eu estava de galega, eu não me esqueço nunca, sabe? Aí o cabo que eu trabalhava, ele só tinha panela, verde e coxo de cama. Aí eu vendia, sabe? Galego. Bem novinho, uma rede aqui pesada, mas panela, eu não tinha nem carrinho. Aí eu vendi. Aí eu tinha 3 coisas. O cara pedia a parte de panela de pressão? Tem não. Ah, tem corrente de copo? Tem não. Tem toalha? Tem não. Aí eu cheguei pro dono do crediário e disse assim, macho, não dá para vender não, mas porque o pessoal está perguntando outras coisas, tem pouco item. Ele disse assim, Elton, mas venda só o que você tem. Não se preocupe, porque você nunca vai ter tudo. E aquilo me tocou até hoje na minha vida. Então tudo que eu faço, eu sei que eu podia ter muitas coisas para melhorar, mas se eu tenho só aquilo, daquilo eu vou fazer o quê? O meu melhor. Mas é o que muita gente não entende é que o diabo ele é assim. O diabo ele sabe os planos que Deus tem para dar. Sabe, o valor que ele sabe, o valor ele sabe. Ele sabe que se você se libertar, mano, e tomar uma posição de homem, sabe, de cidadão, de caráter, mano. O cara não é para o cara, ele é homem, eu confio nele. Ele sabe, imagina o valor que o homem tem de palavra. Você conhecer uma pessoa, você pode botar outra na mão dela e falar uma coisa e você saber como é homem mesmo até morrer. E aí, se você se transformar nessa pessoa, aí imagina o valor que você vai ter. Uma pessoa, quem vai começar uma pessoa considerável? E você se tornar esse homem, para a tua família. O teu filho olhar para atrapalhar meu pai chorar e de ver que é um cidadão, um homem, mano. Tua mãe, rapaz, o meu filho está com moda, não, mas ele é um homem onde chega, os vendedores, teu patrão chega, rapaz, aquele é um homem. Fiel. É um cidadão. Então a pessoa olha o valor, mano. Só que o diabo quer tirar isso de nós. Aí o que acontece? Lá na rua, quando a gente está na rua, lá tem os chamados estouros, né? Que já morou na rua sabe, né? Quando tem os estouros. Os estouros é quando chega os missionários e tal, com um carro cheio de comida, marmita, tal, e pão, e sanduíche, e tudo. Aí o missionário vai lá, amém, Deus abençoe a vida deles, deu uma marmita, e o cara com uma marmita, quando solta a marmita, pega o cachimbo e vai tomar uma pedra e volta a se deitar no chão. Olha só. E volta para a rua. Né? Aí já aconteceu de chegar gente aqui, aí na hora do lanche, deu cuscuz, né? Tá doido, eu vou ficar aqui, mano. Lá na rua, lá quando eu tô lá na rua, lá tem marmita, tem não sei o que, tem não sei mais o que, tem não sei mais o que. Ou seja, essa aí é a enganação que o diabo coloca na mente do cara. Entendeu? O cara tá tão iludido com as coisas do mundo, com as coisas da rua, que ele acha que tá na rua por conta da comida que ele come lá é melhor do que ele tá aqui. O cara chega aqui e diz assim, eu vou ficar aqui no canto desse preso, entendeu? Mas mal sabe ele que a liberdade tá aqui dentro. Né? A liberdade maior que a gente precisa e necessita tá aqui dentro. Né? Porque quando o cara tá lá fora, o que ele chama de liberdade é ele pegar o dinheiro dele, correr para a boca de fundo, comprar uma pedra, comprar uma cocaína, e usa e ele, se aprisiona de novo. Prende a mente dele. Né? E aqui o que ele chama de prisão é o que na realidade é a liberdade. Ele está fazendo dele uma pessoa liberta. Né? E além disso, né, ele está demonstrando que mais tarde ele vai prender eternamente. Mais tarde ele vai prender eternamente. Aí, infelizmente, aí o que a gente faz com o pessoal cheio desse jeito? Porque aí, você não está pronto para se libertar ainda. O cara vai e sofre uma bocada e quando pensa que não, chega aqui, irmão, você tinha razão. Ali, ó. Aquele rapaz ali, ó. Não estou apontando, não. Só que a gente precisa mostrar exemplos. Chico, é a terceira vez que tu está aqui, né? Vê a primeira vez, viu que não estava pronto ainda. Vê a segunda vez, viu que não estava pronto. Vai fazer um ano, né, Chico, já que tu está aqui? Um ano já. Então, assim, muitas das vezes, não é que o lugar que seja ruim, é o cara que não está pronto, não está preparado para aceitar o que Deus tem para oferecer a ele, né? Olha, eu passei, quem me conhece aqui, sabe, eu passei 17 anos da minha vida do crack, 17. Tudo que uma pessoa de classe média alta podia ter, a minha família me dava, a minha mãe me dava. Com 19 anos, minha mãe botou uma loja para mim, eu joguei no mato. Com 22 anos, minha mãe botou uma loja para mim, eu joguei no mato. Ou seja, eu tinha tudo que uma pessoa normal, de
classe média alta podia ter, eu tinha. Eu quis alguma coisa que não. Vim para a rua. Eu só decidi vir para a rua quando Deus me pegou pela rabitaca e disse: tu vai por amor, não, então tu vai pela dor. Então eu vim pela dor. Pela dor. E dói, viu? Decide vir, espera para vir pela dor, dói. Que tem um bocado aqui que vieram a primeira vez, não deu certo, vieram a segunda vez, não deu certo, vieram a terceira vez, e quando o ciclo foi se fechando, voltaram para cá e graças a Deus está dando certo. Segunda vez eu vim, eu ia ser meu dia da manhã. Eu pensei de manhã, me levantei, ninguém me viu, né? Me procurou, foi para ali. Eu já vi 50 vezes. Foi mesmo. Verdade, Jane? Foi mesmo. Ei, 50 vezes tu vem depois que eu tô aqui, mano. Ixi, mano. Depois que ele tá. Não é porque o bandideiro não pode fazer nada. Não, deu para rapaz, ó. Não, esqueça de eu sou um pecado, eu sou mais pecador do que vocês. Como eu falei aqui. Paulo falou assim, eu sou o maior pecador. Por que ele disse? Porque ele se conhece. Eu não conheço o pecado, nem o seu, nem a sua mente. Mas a minha mente, quando olho para a minha mente, eu fico com vergonha de mim mesmo. Aquele negócio, quem teria coragem aqui de abrir o seu coração para todo mundo e falar aquelas coisas que você já fez podre mesmo, aqui, falar abertamente? Tem coisa que a gente faz nem com a para ninguém. Tem coisa que a gente pensa que um do outro aqui, ó, pensa, você tinha vai falar, pô. Então, eu conhecendo a minha, eu sou mau pecador. Mas não por nós, mas olha só, você tem o privilégio da casa fazer um culto aqui no domingo, o rapaz vem, o pastor vem. Nós estamos aqui como embaixadores da palavra de Deus, só para na palavra para vocês um dia despertar e querer abrir e se alimentar disso aqui, que é vida, que é salvação, que é luz. O Salmo fala que a palavra do Senhor é o que para os meus pés? Luz. No interior é o maior, como você bota a lanterna aqui na frente, ó, lâmpada, porque os pés ninguém vai comprar a lâmpada aqui para trás. É você que está. Sabe que eu vou sair daqui, sabe que eu vou me segurar por 50 vezes. Você vai para o dia que você tiver o quê? Uma lâmpada. Para você não cair aonde? No buraco. No abismo. O dia que tiver a lâmpada, a lanterna aqui, ó, é isso aqui, não é eu. Não é o irmão. Você precisa saber o quê? De Jesus. Você não precisa de uma igreja mais perto da sua casa. Você não precisa do pastor para estar olhando na sua cabeça direto. Você precisa de quem? Jesus. Você precisa de Jesus. É isso que a gente precisa nunca esquecer. Então, tudo isso foi falado para vocês verem e pensar o peso do valor que você tem. Papai Zé valioso. É demais, você não consegue imaginar. Tem um valor estrondoso, grandioso. Fala do Espírito Santo, abre João, vamos abrir João. João, Evangelho de João, na primeira João, João 16. Outra coisa do Espírito Santo, João, fala do seu batismo, o investimento de Jesus Cristo e o Espírito Santo nas nossas vidas, tá certo? O Espírito Santo, é muito importante. Espírito Santo. João 16. 16. Do 7 até o 11. 7 até o 11. João 16, do 7 até o 11. Do 7 ao 11, né? João 16, 7 a 11. Tira a chave aqui. Todavia, eu digo a verdade. Ó, tá falando. Se vos convém provar, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Tá bem, muito bom. Então Jesus dá essa promessa para os apóstolos e veio direto para eles, e é claro, abrange todos aqueles que vai receber, para que nós podemos sempre
Deus vai enviar a palavra, mas foi diretamente para os apóstolos e abranger todos aqueles. O que é que vai vir agora para a nossa vida, para nos convencer, para nos mostrar sobre o pecado, a justiça e o juízo? O que é? O Espírito Santo, que é falado como Consolador. Porque embaixo ele fala aqui, o 13. Quem deu o 13? Versículo 13. Mas 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha só, então é esse Espírito Santo que está nos revelando, que está revelando para você a palavra de Deus, que quer lhe conduzir à salvação. Então Jesus foi para o Pai e deixou aqui para a humanidade o que agora? O Espírito Santo. Agora vamos lá. Quando é que a pessoa recebe esse Espírito Santo que vai convencer nós do pecado, da justiça e do juízo? Hã? Quando é que a pessoa recebe? Batizado. Quando é batizado. É um ano depois do batismo? Não. É antes, quando a pessoa levanta a mão? Quando a pessoa não? Na hora do batismo. Na hora do batismo. João, não, Atos 2. Atos 2. É do Romano. É. Atos 2. Isso. Deixa eu ver. Atos 2, é. 2,38. Quem lê? Atos 2,38. Olha só. Isso. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando é que a pessoa recebe o Espírito Santo? Do Espírito Santo? Quando ele é batizado. É instantâneo. É naquele momento, olha só, presta atenção. O Espírito Santo é o quê? Santo, puro, limpo. É por isso que naquele momento os meus pecados são o quê? Perdoados, eu sou limpo. Eu estou anulado, eu estou bem limpinho. Eu estava aqui todo cheio de rabisco, tinha feito a minha vida aqui. Aí naquele momento ali, no batismo ali, como é que eu vou ficar? Como é que eu fico? Como é que eu fico? Como é que eu fico? Aí agora, nesse momento aqui, eu recebo o quê? Porque eu estou limpo? Espírito Santo. Aí ele entra aqui, ó, na minha cena agora. E aí eu vou começar a escrever o que é a minha vida, por quem agora? Espírito Santo. Jesus. Pegar o Evangelho, né? E pegar o Rogério, o irmão leu de Paulo foi muito interessante. Eu esqueci o versículo, mas Paulo foi batizado e diz lá, e logo. Qual foi aquela palavra de Paulo? Capítulo 9 de Atos. Atos. Interessante aqui, eu estava lendo, eu estava. Atos 9. Deixa eu ver aqui. Qual é o meu pai? É, Eu vou versículo. copiar e eu quero. Imediatamente caiu nesse canto peixe, 16, né? 9 e 18. 18. Logo lhe caiu os olhos. Isso, né? Isso. 9 e 18, mas 18, vai. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista, e levantando-se e foi batizado. Isso, continua, 19. E tendo comido, ficou confortável. E esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Olha o 20, olha o 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Paulo esperou quanto tempo a paz de Jesus Cristo? Na hora. Assim que ele saiu daquele momento ali, ele foi fazer seminário, ele foi esperar receber o Espírito Santo algum tempo depois para pregar, ele foi esperar receber a consagração do pastor, ele foi receber uma carta de recomendação, ele tinha que receber um crachá de diácono, de porteiro, de alguma coisa para passar pegando Jesus. Ele recebeu a oração de Pedro, dos apóstolos, não. Ele foi batizado e qual é a missão dele agora? Hã? Seguir Jesus e pegar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Ele decidiu, rapaz, eu tenho que fazer isso. Olha a palavra de Deus. Espalhar a palavra de Deus. Fala, lê o vídeo de novo, pai, dê o vídeo. E logo nas sinagogas. E logo, aonde? Ensinador. O pai era usado, né? Ele foi logo confrontar quem? Os mestres do tempo, aquelas pessoas religiosas. É claro, tem muitas pessoas que ele pegou. E logo, Nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus.
Então o que é que nós temos que pregar para vocês? Prosperidade? Cura? Milagre? Pregar o quê? Que nós estamos pregando? Isso, o Evangelho. Em nome de quem? Cristo. Cristo. Qual Cristo? Filho de Deus. Cristo. Filho de Deus. É isso que nós temos para pregar para vocês, como Paulo fez. Se você não crê nisso que está aqui em Jesus Cristo, nós não podemos fazer mais nada. Porque quem vai convencer vocês é eu, é o irmão, é ele aqui, é o Espírito Santo, que convence o homem do quê? Do pecado, Da justiça, da justiça e do juízo. Olha que coisa maravilhosa. Então vocês têm o privilégio, através dessa palavra, de receber o quê? O Espírito Santo da vida. Vocês têm a oportunidade de ser... Deixa a mudança, né? Isso, de ser vestido de quê? De Cristo. Quando vocês decidirem, é no momento de vocês, quando vocês quiserem ser o quê? Batizar. É vestido por Deus. Amém? Amém. Deu para entender? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Deus me abençoe. Vamos lá, vamos lá. Pega lá? Manda aí, pode aí. Agradecer a Deus por esse momento, né? Lembrar que todos nós somos pecadores atrás de mudança, atrás de algo novo da parte de Deus. Quem nunca errou, quem nunca pecou, cai pela primeira pedra, assim diz a palavra. Mas a gente tem que se conscientizar de que a gente vai morrer, só vai sair do pecado quando a gente partir dessa vida, né? Mas enquanto isso a gente vai tentando lutar contra ele. Pedindo força a Deus, né? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por esse momento maravilhoso, Pai, a qual o Senhor nos concedeu. Jesus, eu venho te pedir, Senhor, por cada vida aqui, meu Deus, neste momento. Pai, que essas palavras que foram lidas aqui, Senhor, meu Deus, entrem no nosso pensamento, entrem na nossa mente, entrem no nosso coração, Pai querido. O Senhor venha nos dar força, venha nos dar coragem para enfrentar essa batalha todo dia. Pai querido, eu venho te pedir, Senhor, meu Deus, por aquele que ainda está aprisionado, que se encontra acorrentado na rua, meu Deus do céu, nos hospitais, meu Deus. Eu venho te pedir, Senhor, meu Deus, por aquele pai que neste momento está sofrendo, procurando seu filho, meu Deus do céu. Pai, eu venho te pedir, Senhor Jesus, entra agora, Senhor, na casa daquele traficante, Pai querido, que está planejando tirar mais uma vida, meu Deus. Coloca por terra, meu Deus, neste momento o plano dele. Pai, eu venho te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu venho te agradecer, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos trago até este lugar, porque tudo é obra tua, Pai querido. Eu venho te pedir, Senhor, nos livra de todo mal. Afasta de nós, meu Deus, tudo aquilo que não pertence a ti. Arranca de nós, meu Deus, tudo aquilo que entristece o teu coração. Pai, eu venho te pedir pela vida dos meus irmãos que se destacaram das suas casas para cá, meu Deus, para fazer o teu lead, Pai, pregar a tua palavra, trazer algo de maravilhoso para as nossas vidas, meu Deus. Leva eles em segurança, Pai, até suas casas, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.